Colombo que poderá resolver... hipótese que uma falência ordenada, concertada com os bancos? Não, uma falência de quem, desculpe? Da Grécia. Não, eu não acredito nisso. Não acredito, eu pessoalmente não acredito. O Durão Barroso ainda ontem vinha sublinhar uma vez mais que não há nenhum país que vai sair do euro. Eu estou convencido que não. Há de ser feitos um conjunto de esforços, se calhar maiores do que aqueles que temos feito até agora. Mesmo que seja ordenada, não é a melhor hipótese. Não pode ser. Não pode ser, porque mesmo que seja ordenado, eu não sei o que é ordenado, quer dizer, ordenado é estarem todos de acordo, quer dizer, mesmo que a Grécia queira sair, porque não pode ser expulsa, volto aqui a sublinhar que o Tratado de Lisboa impede a expulsão de qualquer membro do euro, mesmo que por vontade própria a Grécia queira sair, ao sair do euro é todo o edifício do euro que se vai desmoronar e a partir daí desmorona-se a própria economia europeia. Quer dizer, não faz sentido. Os países têm que fazer agora um esforço muito maior. Se tivessem tido essa tal visão aqui há algum tempo, esse esforço não era tão grande e nem exigiam tantos sacrifícios como aqueles que neste momento estamos a viver e vamos ter que fazer daqui, pelo menos para o ano que vem, se calhar para o outro. Mas não, eu não acredito e recuso-me a acreditar, aliás, de que a Grécia tenha uma falência controlada, não é? Como se costuma dizer, uma falência controlada, porque não pode ser, quer dizer, hão de existir, em última hora, no último momento, mecanismos que vão ajudar a Grécia. Agora, o que eu estou de acordo também, não com aquilo que dizia a Merkel ontem, mas estou de acordo que os países faltosos tenham que verificar um conjunto de condições no futuro para não se chegar outra vez à mesma situação. Tem que haver um conjunto de mecanismos de controle que não tem existido agora. E eu não me custa nada admitir. Então, se nós a política cambial, a política monetária já passou para a União Europeia, para o Banco Central Europeu, porquê é que não há de passar a política orçamental e fiscal também? Porquê é que não há de haver uma concertação maior num conjunto de política de rendimentos e preços, por exemplo? Passo depois sim, e aí salvo o projeto vamos lá, para a soberania, quer dizer, vamos lá ver. É evidente que quando não posso mexer na taxa de câmbio, não posso mexer na taxa de juros, de alguma forma condiciona. Eu não quero dizer que se perca a soberania, condiciona. Ou passamos a política orçamental e fiscal, digamos, para um organismo, pode ser o Banco Central Europeu, ou um novo organismo que venha a ser criado, vem condicionar naturalmente os países relativamente a essas matérias. Agora, eu acho que neste caso concreto da política orçamental e fiscal é um condicionamento positivo. Porquê? Porque vai fazer com que países que tradicionalmente não estão organizados, que tradicionalmente têm as suas contas públicas desequilibradas, vão ter, digamos, uma organização, vão ser mais disciplinados, porque há um menu comum a todos os países que têm que cumprir. Isso acho claramente deve de existir. Ou seja, há uma entidade reguladora, fortemente reguladora, que diga os parâmetros em que cada um país pode, tal como acontece hoje com a taxa de juros e com a taxa de câmbio, em que os países se podem movimentar para que no futuro não venhamos a ter uma remaque daquilo que aconteceu agora. Hoje, Papa Andreu encontra-se com Angela Merkel. Também o governo grego anunciou que pode antecipar mais medidas de austeridade. O que é que sairá deste encontro entre os dois? Eu creio que vai sair aquilo que já há algum tempo atrás deviam ter concluído, é que a Alemanha e a Grécia são muito diferentes e por muito que se queiram entre ajudar, muito que queiram colaborar num projeto comum, vai ser extremamente difícil. Nós não podemos esquecer que a maior questão da Grécia são os gregos e a Grécia está em revolução constante. Ainda, creio que ontem foi invadida a televisão pública por um grupo de indignados. Portanto, a Grécia está em revolução constante e tentar fazer qualquer tipo de solução, qualquer tipo de estratégia que passe por rácios e, digamos, medidas macroeconómicas, sem atender aos gregos, e quando eu refiro aos gregos, estou a referir aos portugueses, estou a referir a todos aqueles países e todos aqueles povos que estão sob a mira e em risco e que estão neste momento a pesar negativamente no contexto europeu. É muito difícil fazer este tipo de medidas sem contar efetivamente com as populações, com as pessoas, com as entidades, com as empresas, com as famílias. Eu creio que a Grécia tem que se resolver de dentro para fora. E se não foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro Papa Andreu foi tratar com a Angela Merkel, dará a margem de manobra. Muito dificilmente eles se entenderão, porque qualquer injeção que haja, qualquer solução que haja a nível macroeconómico vai sempre chocar com a incapacidade enorme que a Grécia tem e que Portugal também, em princípio, terá, e os países do sul da Europa terão, de, a curto prazo, mudar a sua forma de estar, a sua forma de agir e a sua forma de participar no euro. Eu creio que muito dificilmente haverá uma Europa a uma velocidade só.
é extremamente difícil. Poderá havê-lo do ponto de vista fiscal, como dizia o professor António Gaspar, e muito bem, do ponto de vista económico, poderá nunca ser... de crescimento. Mas nunca de crescimento. A Europa são povos muito distintos, que têm velocidades completamente distintas, formas de estar completamente distintas, e neste momento é isso que deve ser olhado. Eu creio que não está ainda a ser olhado. E se calhar, quando em Berlim se tomar uma medida conjunta macroeconómica e se verificar que depois de implementada não dá, ou dá um resultado completamente inverso, e creio que é isso que tem vindo a acontecer nos últimos meses, se calhar, é aquelas medidas que são tomadas em gabinete, quando chegam depois à fase de implementação, chocam com a capacidade microeconómica de implementação. Neste momento será extremamente difícil que a Grécia consiga dar a volta dessa forma, por muitas conversações que hajam e por muitos compromissos que o Primeiro-Ministro Papandreou assuma com os líderes, com os outros líderes europeus. Eu creio que a solução vem muito mais, digamos, de baixo para cima do que de cima para baixo. Efetivamente, o investimento nas estruturas mais visíveis da sociedade, de forma a dar confiança, pode ser uma solução. Não vai a dar os frutos com aquela rapidez que se pretende. Que se pretende a esta altura. A Grécia é um condicionante, já se sabe, para Portugal também, que levou o Primeiro-Ministro a dizer até que, na eventualidade de uma falência grega, Portugal poderia, de facto, precisar de um segundo resgate. Ontem a Comissão Europeia veio dizer que isso não estava em cima da mesa, mas admite as tais condicionantes externas e que Portugal não pode depender, não depende, aliás, só de si próprio. Exatamente. Aqui, relativamente aos três países em foco, a Irlanda é quem tem aplicado as melhores políticas de combate e, portanto, já tem resultados. Portugal está a algures a meio entre a Grécia e a Irlanda. Não é? É evidente que a crise grega é extremamente grave. Aliás, se nós olharmos para o Mediterrâneo, está todo em fogo à volta. A Grécia nunca devia ter entrado só para falta, o euro, como e a Grécia era ali o pontão ocidental. Alguns, enfim, acham Turquia, mas é ali um pontão não ocidental. devia ter entrado para o euro? Não, eu acho que devia, e acho que, vamos lá ver uma coisa, eu acho que todos os países, e nós, sobretudo os portugueses, precisam muito, às vezes o que vem de fora os portugueses fazem, e o que vem de dentro os portugueses não fazem. E às vezes temos que ser impostos por fora, e temos que ter alguma imposição para fazer alguma coisa, está um bocadinho na nossa gênese, na nossa cultura. Fala-se agora, já estou a repetir o caso da Madeira, mas há inúmeros municípios portugueses que são pequenas madeiras pelo país inteiro. Não é? E essa autonomia financeira que deram nos últimos anos está a permitir, não é? Quer dizer, que prometiam mundos e fundos nas eleições autárquicas e depois sem perceber o povo que estava a votar naquele que ia tocar o futuro dele, mais tarde ou mais cedo. Não é? Agora, o escaldão, o choque e as mentalidades, as pessoas já se aperceberam de que isto é muito grave e que isto não implica só o seu país e que há aqui uma dinâmica internacional relacionada que ninguém sabe bem. A percepção que talvez tenham há um caminho muito estreito para ir. Ainda ninguém tem bem a noção de qual o caminho estreito, mas isto é a esfera global, estou a dizer à esfera nacional. E há muitas portas para errar. Há muitas. Mas há uma pequena e que o caminho cada vez é mais afunilante e mais pequeno para sair desta crise. Pronto. É evidente que a questão grega e as contestações sociais... Eu dou os parabéns ao Primeiro-Ministro grego e ao Ministro das Finanças grego. Acho que têm sido pessoas muito sensatas. E, aliás, o país, dentro daquela rebelião toda e dentro daquelas manifestações, de alguma forma, percebe o esforço que ali está a ser feito. As próprias pessoas colocam os lugares à disposição, dizem, quer dizer, nós melhor não podemos fazer, não é? E o Ministro das Finanças grego, eu li há pouco uma entrevista num jornal internacional e pareceu uma pessoa extremamente sensata pelas afirmações que tinha. Agora, também tem que existir alguma condescendência, nomeadamente no Norte da Europa. O Norte da Europa, para a Alemanha, é intolerante. O espírito grego, quer dizer, a intolerância é máxima. As diferenças no crescimento e também as da cultura. Portanto, em termos culturais, há aqui nesta crise a exigência do Norte para o Sul e o laissez-faire, eventualmente, que eles apontam no Sul. Isto é chocante,
para uma crise que tem que ter uma reação muito imediata e muito eficaz. Foi, de resto, esta intervenção, esta voz mais ativa dos Estados Unidos que veio precipitar as decisões? Não, eu acho que não, quer dizer, os Estados Unidos, eu penso que os Estados Unidos serão os últimos a falar, não é? Porque a crise financeira começou justamente nos Estados Unidos e pela falta, digamos, de supervisão que houve nos Estados Unidos e pela falta de antevisão do que poderia ser e que poderia ser depois e que veio a verificar-se o contágio a nível mundial. Portanto, os Estados Unidos não têm a voz absolutamente nenhuma nesta matéria. Portanto, por simpatia ou por alguma simpatia que eu possa ter por Estados Unidos... Mas o mundo tem que agir concertado. Tem que agir concertado. É verdade, tem que agir concertado. Agora, os Estados Unidos, quando tiveram aquele problema, nunca pensaram, logo naquele momento, no momento do problema, numa concertação. Quer dizer, tentaram, numa primeira fase, pensavam que aquilo não era nada, daí que o Lehman Brothers tivesse caído. Mas muitos economistas dizem que esta crise a acontecer e a atingir o seu expoente máximo seria pior. Nos Estados Unidos? Cá. Para o mundo, no fundo, seria pior que a da Lehman Brothers. Por exemplo, o Rubini diz isso, para lembrar, para citar um. Pois, relativamente, ainda bem que o citou, porque eu acho que prever, digamos, a desgraça numa situação difícil não é muito difícil, digamos, para qualquer economista prever essas situações. Agora, eu gostava de ver esses analistas e essas pessoas que fazem essas previsões a apontar caminhos para sair de lá, ou a apontar caminhos para não se ter chegado lá. Aí sim, aí é que tinham, digamos, o respeito e tinham a admiração de todos. Agora, chegar esses analistas que eu digo que são os profetas da desgraça, dizer que a Europa está à beira do precipício, mas quem é que é o economista, ou mesmo sem ser economista, uma pessoa até se calhar com um elevado número de literacia que não percebe que a Europa está à beira do abismo e que pode ser a tempestade perfeita, que eu não percebi bem ainda o que era, mas não percebo porque recuso-me a perceber isso, não é? Isso é fácil de qualquer pessoa dizer. Agora, apontar os caminhos, tal como a consultora alemã Roland Berger ontem apontava, e se por acaso for execuível aquele tipo de caminho, isso é que é de louvar. Portanto, de facto, digamos, na minha perspectiva, as diferenciações positivas e não as partes negativas. Portanto, que fazem... chega de opiniões também nos analistas e temos que passar para as ações, não é? Muito obrigada às três pela vossa análise aqui neste Conselho Consultivo. Falámos então da crise da dívida na Europa.